Ok, mais uma vez, bem-vindos ao nosso segundo dia do programa de diálogos. Eu acho que todos já estavam aqui, eu não preciso fazer a introdução, será novamente? Bom, o programa Diálogos é um programa aqui, parte desse novo programa educativo da SP-Arte, que a Fernanda Feitosa me pediu para desenvolver. Eu sou o Adriano Pedrosa. Muito simplificadamente, além do laboratório curatorial, que são as 3 exposições ali, feitas com jovens curadores selecionados num processo de uma espécie de oficina, né, e com acompanhamento ao longo de 3 meses, né, além daquele programa, temos aqui também os diálogos, 3 dias de conversas com os 3 agentes principais aí, a meu ver, com quem a feira se relaciona, que é, ontem nós tivemos os 3 galeristas, hoje temos 3 curadores e amanhã temos 3 colecionadoras. A terceira convidada e última convidada hoje, então, é a Ana Paula Cohen, curadora independente, editora e crítica de arte. Já trabalhamos juntos em várias ocasiões, na não realizada Bienal de São Paulo em 2000, 2001, 2002, com o Ivo Mesquita, né? Na equipe curatorial. Trabalhamos também em alguns projetos editoriais juntos, né? Alguns livros. Mais recentemente na Bolsa Pampulha também, onde eu fui convidado por ela para ir lá visitar os artistas num programa que eu, na verdade, concebi há 10 anos atrás e continua ali em existência, né? O livro acabou de sair. Olha só, ontem foi o lançamento é agora segunda-feira, né? Terça-feira o lançamento do livro da 4ª edição da Bolsa Pampulha. Além disso, um outro programa para mim tem sido muito importante, enfim, muito investimento nosso aí, que a gente tem colocado, é no Programa Independente da Escola São Paulo, né, no Piesp, que a gente está fazendo a 2ª edição, e a Ana Paula é uma das interlocutoras do programa, né? Então aqui também ela vem para fazer esse diálogo conosco, com a presença da Marta Mestre, que é uma curadora de Lisboa, que mora no Rio de Janeiro, e que fez também uma das exposições ali do laboratório curatorial. E a Ana Paula depois também parte do programa ali do laboratório em articulação aqui com os diálogos, é que os curadores fazem encontros individuais também com os curadores do laboratório curatorial para dar um feedback, para dar uma resposta em relação aos projetos. Então, Ana, muito obrigado por vir. A Ana está em São Francisco agora, né, metade do tempo. Chegou agora essa semana, muito obrigado por estar aqui conosco. Vamos ter a nossa conversa que nós não conseguimos ter nunca no PS, porque nunca conseguimos nos encontrar, né? Então, para mim é uma boa oportunidade também. E eu queria começar a te perguntando sobre a sua formação, sobre sua educação. Você também vem de um contexto que não é o de práticas curatoriais, é um contexto mais de discussão entre artistas, né? Você pode falar desse momento? Claro. Queria agradecer, Adriano, pelo convite, à feira e a vocês que estão aqui com a gente. A minha formação foi como artista e com artistas, e hoje eu vejo a diferença que faz no trabalho de diferentes curadores, porque eu dou aula para curadores no mestrado de curadoria e de artes visuais. Eu acho que se você vem de um campo teórico, não é melhor nem pior, mas é diferente a forma de lidar com o espaço, com as obras de arte, com os artistas, para juntar todos esses elementos que geram uma exposição. Então, minha formação foi muito nova. Eu fui aluna da Dora Longo Bahia, que é uma artista conhecida aqui em São Paulo, dos 12 aos 16 anos. Toda sexta-feira ela escolheu um grupo de... desculpa, eu estou um pouco com a língua... não sei nem como dizer, de tão jovens, de precoces artistas, mas enfim. A gente ia toda sexta-feira no ateliê dela, eram 5 pessoas... E durou 4 anos. A gente, depois do colégio, eu estava no colégio e ficava lá até as 8 da noite. E o que ela fazia é o que eu vejo hoje nos Estados Unidos, que a gente faz no curso de mestrado de artista, que é que chama aula de crítica, né? Que é sentar todo mundo, ter um convidado e falar sobre
a obra de cada um dos alunos, e eu era uma das alunas. E aí, nesse momento, que foi de 89 até 92, a Dora tinha feito FAAP, aqui em São Paulo, e os artistas, com amigos dela, vinham uma vez por mês, tinham uma apresentação do nosso trabalho para eles. Então, e os artistas são os artistas mais daqui de São Paulo, a Leda Catunda, o Sérgio Romagnolo, o Leonilson, o Valdilei, que era também bem novinho, mas ele foi uma vez, o Edu Brandão, enfim, o Carlito Contini, a Roberta Fortunato, na época eram os artistas que estavam, a maioria deles na Galeria Casa Triângulo, era a turma da Dora, e eles vinham criticar o que a gente fazia. E depois disso, então, a partir daí, eu meio que já tinha essa ideia de que eu ia fazer FAAP, porque todos os artistas que eu conheci nessa época tinham feito a FAAP, Faculdade de Artes, e eu fiz. E foi no meio da faculdade que eu percebi que eu acho que agora cada vez mais tem essa ideia de curador, né, que é uma ideia nova. Assim, no Center for Curatorial Studies, onde eu dei aula, que eu ia mostrar o projeto em 2009, 2010, foi um dos primeiros centros de curadoria e começou em 92. Então, a noção de estudar a história das exposições e não a história da arte por objetos artísticos é recente. Começou em 1990, 92. Antes disso, nos doutorados e meios acadêmicos, quase, com muita gente que eu conversei em Nova York, por exemplo, os críticos de arte, que eram os advisors de doutorado, eles nem aceitavam que se fizesse um doutorado sobre história das exposições, porque você tinha que falar dos objetos de arte. Então, é uma matéria, uma disciplina recente, né? E quando então, em 96, 97, eu estava no meio da faculdade, e, mais uma vez, a Dora, com o Edu Brandão e o Felipe Chaimovic, que é a curador do MAN agora, que vem da filosofia, eles fizeram uma escola alternativa, que você foi, que chamava Terceiro Andar, e a gente passava o sábado inteiro discutindo o trabalho dos artistas. E vários artistas hoje que estão, sei lá, o Márcio Galan, a Keila Laver, a Leia Mirabrander, tem vários artistas aqui de São Paulo que eram os artistas, eu fazia parte desse grupo. E a gente discutiu o trabalho deles durante o dia inteiro, e chegou um momento que eu percebi que eu me interessava muito mais pelo trabalho, pelo processo deles e por comentar o que eles faziam do que pelo meu próprio. E eu estava no... E aí foi em 97. E foi o mesmo ano que eu fui para a Documenta, eu fui ver a Documenta da Catarina Davi, a Documenta 10, foi bem importante para mim. Foi quando eu fui na Bienal de Veneza, que era do Zeman, e depois eu fui ver a Documenta, e eu percebi que eu preferia trabalhar com os artistas e não fazendo o meu próprio trabalho. A Zeman, eu acho que 99 e 2001. 2001. Aquela foi depois, é verdade. Que eu fui depois. Enfim. E aí, bom, eu tenho essa formação como artista, e depois eu fiz formação de teoria na USP, meu mestrado, mas eu acho que eu ia comentar algo que o Agostinho, que falou primeiro hoje aqui, ele comentou da importância do Ivan na formação dele, na cidade dele, de uma exposição, e para mim, com certeza, foi a Bienal de São Paulo. Eu venho aqui em todas as bienais, desde que eu tenho 2 anos de idade, e eu vi... certamente minha formação, minha aproximação com arte e arte contemporânea se deu na Bienal, em grande parte. Além da conversa que a gente tinha com esses artistas daqui, e eu ia nas exposições, via o trabalho deles, mas acho que é importante citar. E o seu primeiro trabalho foi ali naquele momento lá na Bienal? Foi. Eu trabalhava na escola Terceiro Andar, que é essa escola que foi de 97 a 2000. Eu organizava umas exposições junto com o Edu, com a Dora. Eu entrevistei todos os artistas, mas o primeiro trabalho mesmo, que eu ganhei um salário para trabalhar como curadora, foi com o Ivo e com o Adriano em 99 e 2000, que foi a 25ª Bienal que foi engavetada. E depois, enfim, houve uma crise na instituição, para não entrar isso muito rapidamente, houve uma crise na instituição. Depois da Bienal de 98, não houve Bienal em 2000, houve apenas uma em 2002 com o Alphonse Fouque. Né? E só acho que se for para falar da formação, um outro detalhe é que em 98 e 99 eu me formei e eu estava desesperada, porque eu tinha esse interesse por arte contemporânea, eu sempre viajava para ver as exposições,
E eu percebi, ou conversando até com o Du Brandão e a Dora, que eram meus orientadores, vamos dizer, nessa época, porque eles tinham a escola, que eu poderia trabalhar com arte sem ser artista. E nessa época, como a gente não tinha faculdade de História da Arte no Brasil, nem de crítica, eu não tinha muito como saber. Foi meio... eu queria estar perto de arte, mas eu tive esse momento de querer trabalhar com alguém que se interessasse pelo mesmo tipo de arte que me interessava. E como eu não conseguia encontrar ninguém aqui em São Paulo, nem na USP, nem os críticos de arte que no momento estavam aqui não se interessavam por arte produzida naquele momento, eu fui na Goldsmith para ver como era o mestrado de curadoria, e eu fui na Bard. E naquele momento, quando eu fui na Bard, para mim o mais estranho foi que é um lugar lindo, é um prédio todo de vidro no meio do campus, no gramado, e eu perguntei para a pessoa que eu estava, para a Letícia, né, que era a assistente do diretor, eu falei, legal, mas cadê os artistas? Ela falou, aqui não tem artistas, aqui é para se concentrar em teoria, filosofia. E eu aqui em São Paulo, eu trabalhava com os artistas todo dia já. É parte do dia a dia, né? Conversar Eu gostaria de fazer uma pergunta, Ana. Tu estás dizendo que, ao fim e ao cabo, o teu primeiro salário que vais ganhar é como curadora e só depois é que vais fazer a formação. Um pouco, não é? Portanto, vens da formação de artista, tens uma primeira... Já estavas trabalhando no meio, tens uma primeira trabalho que é na Bienal como curadora assistente e depois vais procurar formação na área. Não, foi o contrário. O contrário. Eu passei por lá, eu trabalhava, ganhava meu dinheiro com design gráfico. Aí eu passei por lá para ver se eu faria e eu percebi que aqui eu aprendia muito mais, porque eu convivia com os artistas todo sábado, a gente via o trabalho, ia mudando. E aí, ao mesmo tempo, o Adriano voltou, eu não sei quando ele voltou, mas foi assim, para essa Bienal, a 25ª, o Ivo Mesquita veio para São Paulo e o Adriano para trabalhar na Bienal. E aí eu escrevi para eles e falei, oi, tudo bem? Eu sou a Ana Paula, eu quero trabalhar com vocês fazendo qualquer coisa. Aí eu achei muito interessante o que tu falaste sobre um curador que vem de uma formação artística e um curador que vem de uma formação mais teórica, esse substrato mais teórico. Eu gostaria que tu desenvolvesses um pouco mais o que é que tu achas que pode ser essa abordagem de um curador que vem de uma formação artística. Qual é essa relação com o espaço, a relação com as obras, a relação com os artistas, e um curador que traz um background que é muito mais teórico, talvez das ciências sociais, etc. Eu não gosto de generalizar. Porque, de facto, há diferença, elas se conseguem ver. Mas eu não gosto de generalizar. Isso foi importante para eu entender o meu próprio processo, para eu entender que o meu trabalho é muito intuitivo e eu tenho uma percepção do espaço e eu tenho um contato com os artistas desde sempre, que a gente pensa juntos. E depois de alguns anos, eu percebi que isso não era um problema, porque no começo eu não tive uma formação consistente teórica. E claro que eu fui atrás e eu li tudo que eu tinha que ler, mas meio que aos trancos e barrancos, trabalhando ao mesmo tempo. Mas eu não gostaria de generalizar, principalmente porque eu dou aula para curadores e tem gente que vem de todos os campos, assim. Eu acho que o mais importante que eu acho e que eu acho muito problemático em mestrado de curadoria, que se quiser a gente pode falar sobre isso, que eu dei aula em Nova York, agora eu dou aula em São Francisco, é a falta de contato e até interesse de quem estuda curadoria com arte e artista. Então, o que eu faço, eu dou aula nesses lugares porque eu acredito que em São Francisco agora, que eu estou há mais tempo, dá para sentir a mudança. E esse projeto, se eu tiver tempo de mostrar, é sobre isso também, sobre ter uma coleção com 3.000 obras e os alunos não terem acesso. Os alunos de curadoria não têm acesso à arte e não falam com o artista. Então, eu acho que o maior problema está aí. E não o background. Só para quem não conhece, muito brevemente, você pode dizer o que é e onde é o Bard e o CCA? Então, o Bard é em Nova York, em Upstate New York, 2 horas de Nova York. A Bard College é uma universidade bem conhecida nos Estados Unidos, importante. São os 2 principais programas, você diria? São. Nos Estados Unidos, sim. Né? Tem o Goldsmith, o Royal College. Eu acho que o CCS foi um dos primeiros, que foi em 92. A Marlies Hessel, que é essa daqui que eu falo, que é o nome...
projetor apagou, mas enfim. Ela foi, acredito, é uma colecionadora, tinha uma coleção, e ela foi visionária nesse sentido, eu acredito, porque o presidente da Bard College queria abrir um museu no campus com a coleção dela. E ela falou, não quero abrir um museu, eu quero abrir um centro de estudos curatoriais, para que os alunos, de mestrado, né? Então, um programa de mestrado em que a minha coleção seja usada para as pessoas estudarem arte, história da arte e curadoria. E foi um dos primeiros programas. UCCA Watches, que é California College of the Arts. Que é diferente. Nos Estados Unidos você tem universidade, aqui também, né? Que tem todas as áreas possíveis. E você tem as escolas de arte, que é arquitetura, design, artes, curadoria agora. Então, a California College of the Arts é uma escola de artes. E o Curatorial Practice, que também é uma diferença, o nome do departamento chama Prática Curatorial, diferente do Bard, que chama Estudos de Curadoria. Né? Então aí você já vê um pouco a diferença teórica e prática, e eu acredito que curadoria é prática. Cada vez mais eu acho que o jeito de ensinar curadoria no mestrado é o mesmo jeito de ensinar arte. E da mesma forma que não é possível você fazer uma pessoa virar artista, também não é possível você fazer ninguém virar curador. Uma coisa que eu tenho reparado muito, estás a falar que é mais importante esse lado prático do que propriamente o lado teórico. Eu tenho notado muito em muitas, principalmente com os jovens curadores, na qual eu me incluo, obviamente, mas talvez uma certa ausência de referentes teóricos, instrumentos de análise, esse background teórico que é fundamental também. Às vezes nós vimos boas curadorias, mas que do ponto de vista depois teórico, elas não se sustentam, e o contrário também é verdadeiro. Ainda tentando localizar um pouco mais o que tu disseste sobre essa curadoria feita de artistas e curadoria feita por teóricos, e como é que tu vês essa questão Ela não quer generalizar. Eu não falei isso. Não, mas eu não sou artista. Então temos aqui um lost in translation entre o meu português de Portugal e o português. Exatamente, Eu não falei isso, eu não sou artista, eu sou curadora, e acho que tem diferentes tipos de diferentes formas de curar. E eu não falei também que eu não tenho, eu não falei de formação teórica. Eu acho que formação teórica é fundamental. O que eu falei foi o meu pensamento sobre arte e a forma que eu trabalho com os artistas e faço um espaço virar uma exposição junto com os artistas, com a instituição, parte de observar a prática artística. Não parte de uma teoria, de um filósofo, sabe? Que você fala, a partir de Derrida, blá, 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 blá. A partir de... O que não é um problema, mas é só diferente. No meu caso, eu parto todos os projetos que eu faço em conversa com os artistas desde o princípio, e parte de observar e tentar entender, na verdade, parte de uma motivação de pensar. Eu tenho o privilégio de estar perto desses artistas, de estar no ateliê dos artistas, de estar dentro das coleções dos museus ou na casa dos colecionadores. Como eu posso fazer para que o público tenha esse contato com a arte que eu tenha e entenda dessa maneira e possa ser apaixonado como eu sou? Então, é um pensamento de como criar essa interface em lugares públicos, que pode ser um livro, uma exposição, tem diferentes saídas públicas, não sei. Mas é sempre pensando em como abrir essa proximidade com a arte para um público interessado. Talvez, eu, na verdade, queria voltar àquela discussão que a gente estava tendo aqui com a Uta e o Bernardo sobre estudos curatoriais. Nós podemos, talvez, esse seja um bom momento para você entrar no seu projeto. Tá. E aí depois a gente volta a essa discussão. Tá bom. Tá? Sobre essa questão dos programas de formação de curadores. Tá. Eu vou tentar ser breve, porque o projeto... a maioria dos projetos que eu faço requer, assim, são várias camadas, não é só visual, então é bom explicar o contexto, porque para mim é sempre, acho que eu estou no meio entre os curadores que viajam o tempo inteiro e fazem várias exposições ao mesmo tempo e os curadores que ficam numa instituição vários anos, porque eu sempre fico pelo menos um ano nos lugares que eu trabalho, 1 ano e meio, 2 anos, eu acabei pensando que eu sou uma curadora em residência, porque quando eu era curadora, a minha posição no Bard, no CCS, era curadora em residência. E eu fui convidada em vários lugares dos Estados Unidos para falar sobre isso. E aí eu me dei conta que eu sou uma curadora em residência, porque eu não chego num lugar e faço uma exposição sem primeiro entender aonde eu estou, qual é a urgência daquele lugar,
Mas o período de um ano, é claro, vai ser sempre um olhar estrangeiro, que pode ter o lado bom, que as portas se abrem mais quando você não é do lugar, as pessoas deixam você fazer as coisas, enfim. Mas talvez aqui dê para ver um pouco. Então, eu fui convidada para ser curadora residente, o que significa, por um ano, eu dava aula prática de curadoria para 1/3 dos alunos. Eu tinha 4 alunos de mestrado, que é um privilégio. E que fizeram várias... Então, eu e o grupo de alunos, a gente fez uma pesquisa sobre essa coleção, que eu também não conhecia, durante esse ano. Não é um ano, né? Setembro até em fevereiro abriu a exposição. Mas começou a partir de um estudo do que é uma coleção, qual a importância da coleção no museu. E eu imaginava que eu ia chegar lá e dar aula todas as semanas com as obras de arte. É uma coleção dos anos 60 até hoje. É bem baseada em artistas que tiveram galeria em Nova York, não são americanos, mas é um dos eixos que você pode... Eu fui entendendo aos poucos, assim, mas a Marlise ia comprando, a Marlise Hessel, que é a colecionadora. Mas aí eu vou entrar, vocês veem um pouco. Mas, então, aí eu cheguei lá, primeiro eu fui convidada para dar aula e ficar lá um ano. Quando eu cheguei lá, o Tom, que é o chefe do museu, é o diretor do museu me falou, você vai fazer uma exposição da coleção. Eu falei, legal. Qual o espaço que eu tenho? Ele falou, o museu inteiro. São 13 salas. Para mim é sempre importante pensar qual é o contexto em que eu estou. Naquele caso 2 horas de Nova York, um campus, de verdade, aqueles de filme que a gente vê, né, com os alunos morando, aquela coisa, college, que eu nunca tinha visto. Mas o nosso departamento é um prédio, no Bard é uma universidade, vamos dizer, com muito dinheiro. Então, cada prédio é feito por um arquiteto diferente, tem as coisas mais, tem até Frank Gehry. Enfim, o nosso prédio é feito por uns arquitetos, eu não estou mais lá, mas o prédio é feito por uns arquitetos de Chicago. E primeiro eles construíram, não sei se dá para ver, o floor plan. O lado de cá é a escola. E aí, em 92, eles começaram a construir a escola. E o lado que tem as cores, que tem os números ali, o 1, 2, 3, 4, 5... é um museu. O museu foi construído em 2006 para acolher a coleção. Antes disso, você tem o prédio onde você tem aula, tem a biblioteca, que eu acho que é uma das melhores bibliotecas de arte contemporâneas que eu já vi na minha vida. A do Bard, essa é uma das maravilhas de estar lá. E a coleção, ela vive embaixo do prédio onde a gente tem aula. Mas é impossível acessar. Eu tenho medo de me estender demais, porque... Não, pode. Eu sempre faço isso. Então, a questão era a seguinte. Eu sou convidada para curar uma exposição de uma coleção. Eu sou curadora convidada por um ano e de dar aula sobre a coleção. E eu não tenho acesso nem à lista de obras, nem ao banco de dados dessa coleção. É tudo Por quê? Porque... tem uma, como você chama, register, a conservadora? A pessoa responsável... É uma diretora técnica lá de registro, né? A diretora técnica do museu, que é, na verdade, uma pessoa que cuida dessa coleção há 22 anos. Como acontece muito aqui no Brasil, não imaginei que nos Estados Unidos ia acontecer, ela cuida da coleção. E, de fato, ela cuida, então ninguém pode encostar, ninguém pode ver. É uma escola tão pequena, a Maria Linda era a minha diretora, que eu conheço há 10 anos, então ela deixava eu fazer... carta branca, o que eu quisesse, mas a Register, que tem a chave do arquivo, não me deixava ir lá sem ela, os alunos não podiam ver. E aí eles têm um viewing room, chama viewing room, que é uma sala lá embaixo, e a coleção, enfim, tem muita fotografia dos anos 80, então tem 30 St. Shermans, tem dos anos 70, 80, 90, 2000, tem a maior coleção de Mapplethorpe, todas as feministas, gays, gender... dos anos 80, a Marlise colecionou. Então tem lá a geladeira de foto, precisa de 3 dias para tirar uma foto. Tudo é razão para você não poder dar aula com arte, com as obras. E aí o viewing room que os arquitetos construíram, por acaso, as obras são enormes, porque a maioria é dos anos 80, 90. Eles por acaso fizeram essa sala para os alunos com uma porta do tamanho da porta de uma casa. E não, aí a obra não passa. As obras não passam. Então é chamado viewing room, que é onde supostamente eu podia descer com um carpetinho, colocar as obras no chão e preparar para dar aula
com as obras. Só que as obras não passam. Então, em um semestre, eu dei uma aula com obras. E aí, então isso virou para mim uma questão. Então, por isso eu estou falando de tudo isso, porque a outra é, desse lado, você tem o Hassel Museum of Art. Desse lado, você tem um dos principais centros de estudos de curadoria, que tinha eu, mais 2 curadoras em residência, a Maria Lind, e 30 alunos de curadoria. E aí, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no museu. E a forma de instalar as obras, as etiquetas, coisas básicas que um curador jovem deve prestar atenção, pensar em cada caso, eram muito... A exposição que estava lá, pelo menos, era muito mal feita. Inclusive, o Tom Eccles era o curador. Eu pedi para ele, eu falei, Tom, eu posso ir com os meus alunos criticar a exposição? Ele falou, pode, faz o que você quiser. Então, eu posso falar em público também isso, assim, que para mim era chocante ver, os alunos não iam no museu, é o mesmo prédio. Isso sem falar o resto do campus. Ninguém vai no CCS, porque, enfim... Esse é um museu novo, esse é uns 5 anos. É de 2006. 2006. A questão é que, se vocês observarem ali, nos números, não sei se dá para ver direito, mas o museu que os arquitetos fizeram em 2006 tem uma estrutura que é de museu pré-museu arte moderna. Ou seja, você é obrigado, ele é assimétrico, e você, para entrar na sala principal, você tem que ir de uma salinha para outra, sabe? Então você tem ali 1, 2, 3, são 13 salas. Tem um percurso que tem um você percurso tem que fazer obrigatório. necessariamente aquele trajeto lá. Enfim, dando aula de curadoria, pensando em exposição, pensando no museu. Para mim era bem complicado, eu não queria usar essa disposição. Então a ideia foi, tá bom, vou tentar ir mais... Vamos chegar no projeto. Tá. Então a ideia foi ativar diferentes partes do museu, com diferentes tempos, em relação ao lugar que eu estava. Então a primeira parte, eu criei um viewing room, que é essa sala para ver obras, né, para estudar as obras e não exposição montada, curada. E eu tinha exposição aberta por 3 meses, então para mim também é muito importante pensar o espaço físico que eu tenho para fazer uma exposição e o tempo que ela vai estar aberta a público. 3 meses é um semestre acadêmico. Então, o que eu fiz foi pensar em pegar 3 salas do museu e transformar as salas do museu em viewing room, ou seja, salas de estudo para coleção. E aí, isso aqui só para vocês verem, isso aqui era meio um sistema de navegação da exposição, que eu coloquei aqui para vocês só darem uma olhada. Então, o que eu fiz foi que em novembro e dezembro, que é o fall, né, que é o semestre acadêmico, eu comecei a encontrar professores de outros departamentos que não têm nenhum acesso à coleção e que todos acham o CCS arrogante. Os alunos de undergrad, eles não vão lá. Então, eu senti que tinha algumas coisas que dava para quebrar, algumas pontes a se construir. Então, eu com os meus alunos, a gente fez uma lista, imprimiu lá na fotocópia uma lista das obras, mais ou menos, que era muito difícil ter acesso. Eu sei que é difícil entender isso, mas eu também, para mim, foi curioso não ter acesso à lista de obras para fazer uma exposição. E aí, então, eu comecei a falar com os professores de História da Arte, de outros departamentos, né? De História da Arte, de Artes, que é Studio Practice, de filme. Tem gente incrível na Bard. E, como a Ute falou, também ninguém se fala e os alunos nunca ouvem eles falarem. Então, eu dei a lista para eles. Então, eu comecei com os professores. Então, para o outro semestre, eu tenho um professor de História da Arte que ia dar aula sobre os anos 80. Então, ele pegou uma sala por semana, ele deu todas as aulas dele do semestre nas viewing rooms. E, ao mesmo tempo, nessa publicação que abriu em fevereiro, né, o público podia preencher, colocar o nome, olhar a lista de obras que a Register foi obrigada a fazer para a nossa exposição. É um pouco um trabalho de infraestrutura, né? Com imagens. A lista de obras completas da coleção, né? Com imagens, atualizada. Porque senão era sempre aquele... Bom, essas as exposições curadas pelos meus alunos, que está aqui no Cor-de-Rosa, na sala Cor-de-Rosa. Então, vamos lá. Tá, então vou passar. Essa é a entrada do museu, que é igual à entrada do CCS. Aqui tinha um filme que era o único que não é da coleção, que é da Ângela Detani com o Rafael Laim. Eu fiz a exposição inteira em conversa com eles. Desde setembro, quando me convidaram, eu ligo para eles no Skype. E com o Gabriel Sierra, que é o artista colombiano, que me ajudou a lidar com o espaço, que é um espaço bem duro desse museu. Então, o que a gente fez foi, o Gabriel ficou 2 meses comigo lá. E a gente teve o Gabriel Sierra... e a gente teve que, enfim,
tinha um baixo orçamento, porque a princípio era só para pendurar as obras da coleção, mas dá para ver? Está muito escuro? Tá, então vou mostrar rapidamente. Essas 3 salas, as estruturas de madeira que vocês veem, não sei se vocês veem, embaixo das obras, foram feitas pelo Gabriel. A ideia é que se incorporassem à arquitetura e que você pudesse mudar elas, ou para você só apoiar a obra, ou se fosse uma escultura, você... E elas, na verdade, parecem mobiliário de viewing room. Viewing room, tradicionalmente, numa galeria, por exemplo, tem uma sala lá, aquelas galerias enormes, que tem, às vezes, umas plataformas ou uma estante para você colocar a obra para o cliente ver, que é uma sala de vista, sala para ver. Quando você, como curador, visita o ateliê de um artista, você vê todos os trabalhos no chão, você conversa, é uma outra proximidade com o trabalho. Então, a ideia é que essa primeira sala foi escolhida pelo Gabriel, mas deixa eu passar rápido. Então, é Donald Judd, Walter de Maria, aí tá vendo na sala do lado, aí teve um dia. Então, o que a gente fez foi uma programação. As pessoas escolhiam as salas, então você podia olhar na programação e tinha um dia em maio que toda a coleção da Cindy Sherman ia estar exposta, porque uma professora de fotografia escolheu. Então, também, por um lado, você podia escolher, e daí a gente prometia que em 10 dias, que a gente trocava cada semana, o que foi bem complicado. Aí tem Mapplethorpe, Nan Goldin, Matt Mullican, Raymond Pettibon, Guerrilla Girls. Então essas salas iam trocando, então tivemos 3 salas por 13 semanas. Então a coleção Thomas Struth. E aí aqui dentro, essa é uma prateleira que o Gabriel fez, a gente foi trabalhando juntos sob encomenda, que tinha a lista de obras para as pessoas pesquisarem, que nunca tinha sido aberta ao público e nem aos residentes, e esse formulário que eu mostrei para vocês. E aí, isso é Baldessari, aí tem ali o terno do Boys. Então, vamos dizer, a ideia, uma das minhas alunas foi minha assistente nessa parte, e eu falei para ela, não é para curar nada, é para fazer, a única coisa que você pensa é o tamanho das obras e como fazer elas caberem em cada sala, porque é para estudo. A Sigmar Polk, então a gente tem todos esses trabalhos, a coleção é maravilhosa, assim, tem artistas muito importantes. É bem americana e europeia, né? É porque ela é de Munique, então nos anos 60 tem Baselitz, esse é Robert Longo. Então, peraí, isso é uma parte da exposição, são 3 salas. Alighiero e Goetti, essa é a Marlise, pintada pelo Andy Warhol. Toda a tipografia foi feita pelo artista? Pelo Gabriel Serra, sim. A gente foi conversando e fazendo juntas. Ele ficou 2 meses lá. E aqui tinha essa lista de obras, então deixa eu tentar mais rápido. Você quer fazer pergunta ou continua? Desculpa. E isso daqui, assim, uma coisa que para mim é sempre importante para os curadores jovens é pensar como indicar para o público o nome do artista e a ficha técnica da obra em uma época em que a arte saiu da moldura, né? Quando tinha moldura, todo mundo sabia. A moldura, dentro é a arte, fora é a informação. Agora, como eu trabalho com artistas que fazem design gráfico, cortam a sala no meio, como você vai saber o que é arte e o que é informação? Então, enfim, todo o meu trabalho sempre vem, essa interface que eu falei, é pensar como informar o público de todos esses elementos, né? Então, aqui no último dia, eu não sabia como colocar etiqueta, porque ia rodando, é muita informação. E aí eu vi a ficha que o pessoal do museu usa como guia para montar as obras, que tem a descrição e depois vai ser montada assim e assim. Então eu falei, vamos imprimir isso em todas as semanas. Então a menina do museu imprimia, e então você tinha do lado de cada obra, tá vendo? A ficha técnica. Então, de novo, era imprimir a ficha técnica do museu. E aqui eu tinha uma outra pasta que, cada semana eu ia colecionando essas fichas técnicas e colocava numa outra pasta do lado daquela, as pessoas podiam ver as obras que já tinham sido vistas. Esse trabalho, então, é difícil, por isso que eu falei, a exposição tem várias... Dá para ver? Tá difícil, né? A Ângela Detani e o Rafael Laim, com quem eu trabalho há mais de 10 anos, trocando pensamento, e às vezes como artista, às vezes como designer, desde o começo eu falei para eles, eu não sei o que fazer com esse museu, eu não consigo, eu queria pegar todas as obras lá de baixo, que são 3.000, tem escultura da Doris Salcedo, que está em Deep Storage. Deep Storage, essa é boa, armazenamento profundo. É impossível você ver as esculturas que estão todas em caixas, a única pessoa que sabe o mapa da sala lotado é essa mesma pessoa, a Register. Então é impossível você pedir emprestado, é possível você usar, enfim.
Aí o que eles fizeram, conversando com eles por Skype, eu falei, eu quero tirar essas obras de lá, eu quero que meus alunos vejam o que tem nessa coleção, todo mundo, as pessoas têm que ver, mas enfim. E eles me falaram que pensaram numa ideia básica de mapa. O trabalho deles é sobre tradução de sistemas reconhecidos, cartografia, tipografia. Então, o que eles fizeram foi, que também foi uma loucura, a gente não imaginava, mas eu tinha que conseguir a lista de obras para entregar para eles em dezembro. E eles fizeram um mapa, e eles me falaram da noção mais básica de mapa, que é, você nunca vai conseguir olhar e ver São Paulo, ou você nunca vai conseguir olhar e ver todo o Brasil, mas você olha no mapa e você sabe, eu estou aqui, e o Brasil tem essa forma. Então, o que eles fizeram foi o seguinte, eles pegaram toda a lista de obras e desenharam essa paisagem. A maior parede do museu tem 20 metros. Todas as informações são as mesmas da lista de obras. A única que muda é a dimensão. A dimensão é a escala 1 para 1. Então, todas as obras bidimensionais começam na altura. Eles me perguntaram qual é a altura do olho, né, para colocar pintura, fotografia. Nos Estados Unidos é um pouco mais alto que aqui. Então, não sei se dá para entender aí nas imagens, mas toda a informação que tem é simplesmente a lista de obras, mas você vê, por exemplo, as esculturas, elas têm profundidade, altura. Então, por exemplo, a Kiki Smith, Yoke, é a menor obra da coleção. Então, você vê ali que é desse tamaninho, sabe? Então, você tinha esse mapa que você, de alguma forma, tinha uma outra visão da coleção. Até a Register ficou surpresa com o mapa. São os cantores. Na verdade, a altura, a largura e a profundidade de todas as obras da coleção. É a lista inteira, com o número de tombamento, o título, o nome do artista, a técnica. E aí, em vez de estar escrito 2x2, tem a dimensão em escala real, com a informação. Então, se você chega de longe, parece quase uma música. Se você chega perto, você lê o nome da obra e tal. Então, e aí nessa sala a gente fez os Artist Talks, que é um outro elemento, vamos dizer, da exposição. As conversas com artistas. Eu fiz em colaboração com uma artista que dá aula no departamento de artes. A cada 2 semanas, então pensando nesses 3 meses acadêmicos, a cada 2 semanas vinha um artista falar que eu encontrei alguma pequena coisa nessa coleção. Era desculpa para eu poder convidar artistas, mas que não são facilmente colecionáveis. Como o Matt Mullican, que a palestra dele é uma obra de arte, ele até deu aqui na Bienal em 2008, não sei se alguém viu, mas está no site da Bienal. Mas o Matt Mullican, Robert Longo, Martha Rosler, então aqui está a Martha Rosler. Então a cada 2 semanas, e quando eu falo do contexto, era uma exposição de baixo orçamento. Mas estando em Upstate New York, os artistas que eu podia convidar eram os artistas que moram em Nova York e, por exemplo, o Stephen Shore, que é um fotógrafo, enfim, vocês devem conhecer, eu acho. Canadense. Stephen Shore, não, ele é americano. Ele fez o American Surfaces desde os anos... Ele é tipo o Eggleston, mas menos conhecido, vamos dizer, fora dos Estados Unidos. Mas desde os anos 60, ele é chefe... Qual era o teu orçamento que tinhas também para percebermos como é que tu fazias isso, mais ou menos? A princípio era $30 mil, que não é nada para fazer uma exposição. O mobiliário do Gabriel Serra aí custa mais. Mas aí foi assim, mais lá. Eu trabalho com ele há muitos anos, então eu liguei e falei, Gabi, fiz simbólico. A gente fez no ateliê de madeira do museu, entendeu? Eu, Gabriel e mais um assistente. Ah, bom, tá. Não foi totalmente... Isso é engraçado. Você vai até os Estados Unidos, no departamento mais rico da Bard College. Mas, enfim, no final, o diretor foi se animando e o final foi $70 mil, que ainda é um orçamento bem pequeno para todas essas salas. Aí, enfim, mas aí essa Nicole Eisman, Robert Longo, então todas as conversas eram nessa sala. E aí, a coleção que me interessou trabalhar... Como a gente está de tempo, Adriano? Tá bem. A coleção que me interessou trabalhar, porque já tiveram, desde 92, todo curador que vai lá residente faz uma exposição com o Matthew Barney, a Tina Barney, todos esses que vocês viram que o público escolhia, né? E aí, eu trabalho com livros de artista desde que eu comecei a trabalhar fazendo, né? Circulando e eles têm uma coleção de 650 livros de artista, que a Marlise Hessel tem, desde os anos 60, que ela doou. E ele chegou na mão da Register, desculpa não saber o nome em português, me escapou. E ela catalogou os livros como se fosse arte e colocou em caixas lá embaixo. Ninguém nunca abriu as caixas. Então, para mim, era assim o tesouro, né? E nem faz parte da coleção, não está em nenhum arquivo. O que eu fiz? Eu olhei a lista, em vez de você ter... porque, assim, os livros, apesar de serem arte, eles têm outra natureza. Então, se você faz...
enfim, todas essas questões me interessam, né? Você faz deveria ser uma bibliografia, e não falando, tinha 15 Joseph Beuys. Aí quando você vai ver, um é um catálogo, o outro, sabe, 3 são obras. Então eu comecei a abrir tudo para o desespero da Register, e o que eu fiz em colaboração com a diretora da biblioteca, que é uma pessoa incrível que tinha acabado de entrar, foi que eu conversei com vários curadores do MoMA, do Walker Art Centers nos Estados Unidos, para perguntar aonde ficam os livros de artista. Porque, no meu entender, eles deviam morar na biblioteca e não em caixas que ninguém pode ver. E aí a bibliotecária, que é a Ann Butler, que é maravilhosa, falou, é claro, é special. Em todos esses museus que eu conversei, os livros do MoMA de artista ficam na biblioteca em coleções especiais. Quando você quer ver, você faz você liga, fala, e você coloca uma luva e vê o livro. Então, um dos trabalhos que eu fiz com uma aluna foi transformar toda essa lista em bibliografia e migrar esses 650 livros para a biblioteca. Aí a nossa estratégia foi, primeiro eles subiram para a minha exposição, e sem ela saber que depois eles já estavam sendo catalogados para a biblioteca. Então eu pedi para o Gabriel, essa foi a única exposição curada que eu fiz, o Gabriel desenhou as mesas para mim de acordo com cada livro que eu escolhi. E aí a gente tinha atrás todos os livros da coleção nesse estante que vocês veem aí atrás. Não dá para ver muito bem, está escuro. E na prateleira de cima eu pedi para ele fazer... como a gente ia ter que ter vidro, porque as pessoas não podiam simplesmente abrir num espaço de exposição, eu achei muito frustrante você ter uma prateleira cheia de livros que você não pode abrir. Então, no segundo andar, na segunda prateleira, não dá para ver, a cada 2 semanas eu fazia uma exposição de artistas significativos daquela coleção de livros de artista. Diderot, tá vendo? Isso aqui é tudo do Diderot. Ela tem 90 livros do Diderot, que é um artista, para quem não conhece, islandês, que nos anos 60 foi um dos primeiros a pensar o livro como arte. Então a coleção é maravilhosa. E aí dava para ver um pouco, mas o que acontece? Logo depois da minha exposição, eles migraram para a biblioteca. Então funciona como viewing room. Como as pessoas podiam pedir e ver obras durante a exposição, depois disso, os livros são para sempre na coleção especial da biblioteca. Então, você pode ir lá pedir e ver os livros. E eles entram numa catalogação internacional também, que eu não sabia, mas que esses livros estavam num buraco negro, né? Para dar o valor para os livros, eles precisam saber quantos existem no mundo, aonde que está. Então, foi todo um trabalho em colaboração com a equipe. E aí, as mesas... Eu vou falando mais rápido, né? Não, tá bom, tranquilo? Tá tranquilo. Bom. Não precisa tradução simultânea. É verdade. E nas mesas, o que a gente fez foi, eu com o Gabriel Serra, em conversa uma vez por semana com a diretora, pensar a especificidade de cada livro. Então, se tem um livro, porque a ideia do livro de artista no começo, quando você faz, é para circular, né? É um múltiplo, dá para os amigos, dá para todo mundo. Depois de 40 anos, vira um livro de um artista que já morreu. Então, vira uma peça de museu. E é claro que eu tenho todo respeito pelo esse pensamento da museologia. Então, as vitrines foram pensadas em relação à fragilidade, ao valor histórico de cada livro. Então, a gente fez isso aqui é do Stefan Shore, por exemplo. Então, a gente fez esses buracos que as pessoas podiam colocar luvas e ver os livros sem poder levar ou tirar de lá. Isso é Gabriel também, Gabriel Serra. A gente fez tudo junto. O Gabriel fez tudo comigo. E ficou lá, né, na verdade, né? Eles desmontaram, E aí, tá vendo? Isso aqui é do Matt Mullica, esses são os meus alunos. E aí, o primeiro livro que eu encontrei na coleção, que eu achei que dava para fazer uma exposição de livro de artista, com essa ideia que para mim me interessa, que é como trazer a história para o presente de forma ativa, que é o que eu tentei fazer com a coleção, quando cada um escolhe. As pessoas não iam lá para ver as obras, eles iam lá para dar aula sobre aquelas obras, né? Então tem uma questão de fato ativar também, porque eu estava no museu de uma universidade com os alunos de curadoria, né? E de arte, que passaram a frequentar, porque eu fiz essa colaboração com a Júlia Favre. Então eles vinham ter aula lá dentro do museu, eles nunca tinham entrado. E aí eu comecei a exposição a partir de um catálogo feito pela Lucy Lippert em 69, que é com fichas de biblioteca. Ela fez em Vancouver e em Seattle. Ela mandou essas fichas de biblioteca para os artistas, pedindo explicação de como seria a obra deles. E eles mandavam de volta e ela produzia a obra. E o catálogo, então, é a explicação, a descrição da obra de todos os artistas, além de alguns textos que eles consideravam significativos. Então, eu pedi, mais uma vez, o Gabriel fez um ângulo nas vitrines
talvez aqui dê para ver, para que eu pudesse cortar todas as mesas com essas fichas do catálogo da Lucy Lippard. E, coincidentemente ou não, os mesmos artistas que estavam na exposição dela estão na coleção de livros de artista. E também estão na coleção da Marlise, que foi uma coisa que, quando você vai abrindo tudo, é óbvio, né? A cabeça de uma pessoa, de um colecionador. Mas ninguém nunca tinha percebido. Então, a gente tinha... Aí eu tentei colocar próximo. Então, eu tenho, por exemplo... vamos ver se tá. Então, dá para ver um pouco a topografia que o Gabriel fez e as diferentes vitrines. Uma que dá para enfiar a mão, se não é tão raro. Isso aqui é do Robert Smith, por exemplo, esse papel cortado. E aí eu tinha as fichas da exposição relacionadas ao que o Robert Smith escreveu para Lucy Lippard, Carl André, todos esses que a gente aprende aqui, pelo menos em São Paulo, a gente aprende que eles fazem obras enormes, e ver os livros de artista, para mim, foi bem esclarecedor sobre a obra deles. Então aqui está o catálogo, né, o começo, a pilha. E aí eu misturei com isso, é do Eric Beltran, com artistas contemporâneos. Aqui a Liliana Porter e o Luiz Kamnitzer estavam nessa exposição da Lucy Lippard. Então esse livro é do Carl André. E aí tem atrás... Ou seja, era essa vontade de trazer o que eles escreveram em 69 com os livros que estão de fato lá. E alguns você pode mexer, ler, outros não, né? E aí os que estavam em cima da mesa, para dar essa ideia de fragilidade, foram os que não são dessa coleção, que eu doei, mas de artistas com quem eu trabalho ou que me interessam e que ainda tem pilhas de livros em casa. Então era bem essa ideia de... Então tem aqui a Lara Marcegui, o guia que ela fez para a Bienal de 2006 de São Paulo, junto com o Robert Smithson e todos eles que eu achava que tinha uma relação. E aí você podia pegar e ler um pouco essa ideia do valor, né, que ele vai adquirindo daqui 40 anos. O livro da Lara vai ser só um lá na biblioteca, sei lá. Esse aqui, lembra que a gente viu a exposição dele? Como ele chama? Robert Kinmont. E aí tem livro de artista do André Burhan. É a capa do livro dela, né? É a capa do livro da Lucy Lippard. Tem uma exposição agora, que é a capa também, de arte conceitual da Califórnia. Por exemplo, isso aqui é um livro que o James Lee Bayer, ele fez uma exposição em Nova York, ele passou o mês inteiro lá e cada dia ele escrevia uma frase, num papel assim, se você tocar ele desfaz, é o único livro, é o que ele escrevia. Então não tem por que as pessoas mexerem. Eu escolhi uma página e deixei lá, e tinha, não sei se dá para ver, uma frase... Eu fundei um museu fictício em 68, em Nova York, e coletei 1 milhão de minutos da atenção das pessoas no show. Enfim, tradução simultânea péssima. E atrás tinha outras coisas dele. Esse é do Philippe Renaud, então é livro de arte, mas você podia colocar a mão com a luva e ler. Rodney Garhan, enfim. E aí, esse aqui é do Eric Beltran, que é uma versão em inglês de um trabalho do Ergo Sum, que ele fez na Atitude Tcheca. Esse é um artista que você trouxe também. Então, eu pus em cima... era da minha coleção. Eu trouxe de São Paulo, eu vim aqui nas férias, peguei meus livros, que eu tenho pilhas deles, a gente distribui os artistas, né? E aí, então, eu coloquei ali como para explicar, né? Isso aqui tudo foi feito agora. Você pode pegar, não era para levar. Bom, essa é a última parte que um dos meus alunos fez, mas talvez eu quero uma outra coleção que estava lá perdida de time... obras baseadas no tempo, time-based, que não tinha nome, enfim. Aí um dos meus alunos quis trabalhar no meu projeto, enquanto as outras 3 quiseram fazer a exposição delas. A cada mês trocava, e eu trabalhava com elas na sala do fundo. Então essa é a exposição de um dos meus alunos, e tem John Jonas também, tem uma coleção de... Eu queria aproveitar, obrigado. Queria aproveitar o ensejo aí sobre essa programa de estudos curatoriais aí, que a gente está tratando, e voltar àquela questão que surgiu lá na discussão com a Uta Mettenbauer, né? Que eu até falei que eu sou um tanto cético em relação a programas de curadoria, né? Eu até disse ali que acho que deve haver uns 6 principais programas no mundo de onde as pessoas, os curadores jovens estão saindo. Não sei se você me corrige aí, você que deve saber. Tem uns 45 já agora. Mas os mais importantes nós temos tem o Royal College, tem o The Apple, tem o Goldsmith, tem o CCS, tem o... acho que sim. E me parece também, quer dizer, ali, até o MACBA tem né? Tem um programa lá que a Sueli é um outro tipo de programa, é mais um programa independente. Mas não é mestrado, é um Independent Study Program.
Não, mas há curadores e artistas e teóricos. Nós temos aí um programa independente, mas é mais para também focado com artistas. Não, ela está falando na Santa Marcelina. É isso, não? Não. A PUC, tá, desculpa, estou por fora. Aqui já tem 2, então. Bom, vamos deixar o ceticismo por aqui, por enquanto, que depois tem. Mas eu acho que acaba, enfim, como tem, eu acho que é ao menos meia dúzia aí de programas, de onde saem a maioria dos curadores, eu suspeito que haja uma certa homogeneização da formação, da lista de leituras e do tipo de aproximação, em detrimento a uma certa diversidade, né, de práticas curatoriais. Né? O que você acha? Eu acho o seguinte, desde que eu dei aula no CCS, que quando eu pensei em ser curadora, eu fui lá e falei, não, obrigada, e depois, 10 anos depois, eu fui convidada para dar aula, me impressionou muito a falta, foi o único ano da minha vida que eu não tinha artista por perto, que é um outro jeito de pensar, né? E nas falas de artistas como Martha Rosler, os alunos de arte da Judith Pfaff estavam sempre todos lá, os de curadoria nem todos. E para mim é muito chocante ver alunos de curadoria que não se interessam por arte ou por ouvir. Eu falava, se vocês não querem ouvir artista falar, não dá para ser curador. E aí, então assim, o que aconteceu? Eu fui dar uma aula em São Francisco e lá é completamente diferente, porque os departamentos de mestrado é um prédio só, você tem 8 departamentos, arquitetura, design gráfico, fine arts, né, que é estúdio, você tem 120 artistas fazendo mestrado, cada um com o seu ateliê lá na escola, e curatorial practice. E ainda assim, os alunos de curadoria têm uma certa dificuldade de ir para o prédio do lado, é quase o mesmo prédio, e visitar os artistas. Então, o que eu acho, por exemplo, esse é um departamento pequeno e eles acabaram de se formar. E eu fiquei super animada com a diferença de... Porque as minhas aulas são sempre com textos de artista, sobre arte. Claro que tem que ter um background teórico. O problema é quando os cursos de curadoria, que a maioria são, os alunos de curadoria, eles sabem sobre curador. É impressionante, assim, você está falando sobre 1 milhão de artistas, você fala Hans-Ulrich Obrist, todo mundo anota. Eu falo, o que vocês estão anotando? Vocês não estão aqui para estudar os curadores. A persona dos curadores. Pior, não é nem o trabalho. Mas, na minha opinião, ali em São Francisco, então eu mando meus alunos na primeira aula fazer estúdio visit, que vai ver os artistas, vocês têm aqui aluno da mesma idade, vai lá ver a arte. Enfim, eu acho que a minha opinião é que o curso de curadoria deveria ser visto como um curso de arte. A Ute falou um pouco disso, de prática e não de profissional, né? Não como, eu saio com diploma, eu sou curador, eu faço minha carreira, que é o que muitos alunos buscam, que é muito problemático. Eu acho que... Tu não achas que isso pode colocar... Eu também concordo contigo nessa questão, mas a mim, eu fico sempre pensando, não achas que isso uma profissão, entre aspas, não é uma profissão, mas uma prática tão recente, em que muitas vezes o modo como um curador recebe, portanto, eu não sei se vocês têm aqui algumas profissões que têm salários fixos, budgets fixos para exercer suas profissões. A curadoria é uma prática meio experimental que está votada um pouco nunca se sabe bem o que é que se ganha, o que é que se pode pedir. Falando na questão da profissionalização, tu não achas que pode colocar aí algumas questões, ou seja, como é que tu vês essa questão da profissionalização também? Como é que... eu acho que a profissionalização, por exemplo... Os alunos que estudaram comigo no CCS, eles fizeram exposições. A gente pesquisou a coleção e eles escolheram artistas e cada um fez uma exposição naquela sala que era grande dentro do museu. Eu acho que o básico que um aluno de curadoria deve ter é saber fazer uma exposição direito. Saber, instalar trabalho, saber o que é uma coleção, saber... E muitas vezes, por exemplo, a diretora que entrou no CCS agora não tem mais prática. Eu dava aula prática, né? Enfim, eu acho que se há uma profissionalização, é ensinar uma parte técnica, que sim, para ser curador você tem que saber uma parte técnica. Eu aprendi trabalhando, você tem que saber
medidas, tem que saber, você tem que... Então, com os meus alunos, eles diziam, eu quero essa obra. Eu falei, você já olhou se essa obra cabe no espaço? Cadê a planta né? Coisas básicas, que é o que o Adriano fez com vocês. Economia. Assim, não tem como. E eu vejo curador, que já é curador de instituição nos Estados Unidos, que pede obra para artista, manda fazer uma obra nova, quando chega, não entra pela porta do museu, entendeu? Então, assim, é físico. Você constrói um espaço, você precisa saber medir, você precisa saber se você quer parede branca, se você acredita que branco é neutro, ou se você quer pensar uma outra forma de mostrar a obra, que artista você está trabalhando, enfim. Eu acho que tem esse lado e tem o lado que deve ser focado em arte e em conversas com artistas. Porque tampouco é um curso de história da arte. Né? A história da arte tem a história como filtro. Você olha para trás e vê as obras de arte. Curadoria é uma prática ativa, no momento, assim como arte. Assim como quando eu falo isso que eu acho que devia ser como escola de arte, é porque até o fato de todos os curadores passarem lá, inclusive eu, e mostrar os projetos que a gente fez, é problemático. Porque aí os alunos acreditam que é um modelo. Eu começo minhas aulas falando, não tem modelo, cada um busca o seu. Quando eles fazem a exposição final, no CCS, todos tinham um jornalzinho. Aí a questão por que desde que eu tenho 21 anos eu faço jornalzinho? Porque no Brasil não tem dinheiro para publicar livro. Porque é barato para imprimir, você pode distribuir pelo correio, dar de presente para todo mundo. Aí eles têm lá aí todos fazem um jornal, mas não pensam por que imprimir um jornal. Cada exposição de 15 alunos, todos tinham um jornal. E aí você fala, o que eu estou fazendo aqui, né? Criando monstros, esse é o legal de dar aula, mas... Cada vez mais eu acho que, porque artista não dá aula mostrando o seu próprio trabalho. Então, por que curador? Por que você vai lá falar, olha, eu faço exposição assim, assim, assim. Aí, enfim, são questões, assim, eu estou gostando de trabalhar lá, como troca com os alunos, mas eu tenho que confessar que eu dou aula, eu tenho 10 orientandos que são artistas fazendo mestrado. E agora eu sinto que o meu trabalho é muito mais importante no departamento de artes. Não sei, eu prefiro dar a aula no departamento de artes, eu não sei, eu sinto que tem mais... Resposta. Queríamos abrir então aí para a audiência, se alguém tiver, Sueli. Primeiro você. Não, bom, a conversa está ótima, teria muitas coisas para falar, eu queria focar em 2 pontos e tentar também ser rápido, porque eu também tenho tendência a ficar falando sem parar. Está meio baixo. Um pouco mais Estou dizendo assim que teria um monte de coisas muito fundamentais para falar, para participar da conversa. A conversa toca em coisas muito atuais e muito fundamentais. E que eu também tenho mania de falar demais, então me corta. Eu vou tentar focar em 2 pontos e ser o mais breve possível. Deu entusiasmo e aí dá problema, né? Então, mas voltando à questão inicial que vocês estavam discutindo, depois ao longo do que foi... do que foi sendo colocado, esse seu projeto que eu adorei, a gente nunca tinha tido oportunidade de se contar o que estava fazendo. Acho que uma coisa que seria interessante pensar é a genealogia da figura do curador, quando que ela surge. Se eu estiver enganada no que eu vou colocar, vocês me corrijam. Até onde eu sei, essa figura do curador, tal qual, com esse nome, não estou falando do organizador de exposição. Uma vez eu fiz uma conferência, participei com a Lucy Lippard de uma conferência, e ela falou, eu não sou curadora, eu organizo exposições. Achei bem engraçado, bem legal. Mas assim, a figura do curador tal qual, ela nasce nos anos 80. Ela nasce exatamente na virada da contracultura para a instalação do neoliberalismo, que foi um desdobramento no campo da cultura, no campo da criação, no campo da subjetividade, foi um desdobramento da contracultura, que aí não cabe aqui a gente ficar falando disso, que é muito comprido e não interessa. Bom, e ele nasce, essa figura nasce quando o capital passa a instrumentalizar completamente a arte como um dispositivo central de produção de mais-valia. Não só mais-valia simbólica, mas também mais-valia no sentido de produção mesmo de mercado. Também não vou falar disso que não interessa, mas o que interessa aqui é assim, no momento que a arte sai da marginalidade e fica no centro mesmo do regime capitalista, surge a figura do curador, que é o cara que vai fazer a intermediação entre o artista
o investidor, colecionador, etc., etc., ou a empresa que está precisando vincular uma imagem tal e tal, e a instituição, museu, Estado, tarará. Essa figura, até nessa escola de curadoria que tem em São Paulo, que aliás é na minha universidade, eu não sou professora desse curso, é o curso de curadoria, eu falei exatamente isso. Então, essa figura é uma espécie de Yuppie. Quando surge a figura do Yuppie, a subjetividade de Yuppie, esse cara que vai pelo mundo inteiro, que é contemporâneo, que não tem mais família, não vive conjugalidade, que a maioria vira gay, etc., etc. Essa figura que se veste com Armani, tarará, essa figura no campo da arte, ela encarna, o curador é o Yuppie, é o surgimento do Yuppie no meio da arte. E, em geral, é o quê? É um cara de classe média para baixo, que não é nem bem teórico, nem bem artista, nem bem porra nenhuma, um cara bastante medíocre, totalmente identificado com a ascensão social, totalmente identificado com os valores da nova elite internacional neoliberal contemporânea, que não é mais aquela caretice da família burguesa dos anos 50, e que, através da figura do papel de curador, ele faz uma ascensão social, ele participa dos banquetes, dos coquetéis, das vernissagens, fica no hotel Unique, enfim, ele vai, às vezes, até de executiva, se ele ficar mais celebre, ele vai de executiva. E o que é? Um cara que... Então, qual o problema dessa figura? Nesse triângulo, eu vou falar bem rápido, porque é muito apaixonante. Não, claro. Você está falando de um agente muito específico. Você está fazendo uma generalização. Calma, eu não terminei. Não, porque a gente tem que ter tempo de responder. Calma. Eu quero primeiro descrever essa figura para depois descrever a resistência dessa figura, que graças a Deus existe, é maravilhosa. Figura, Senão eu não estaria nesse campo, eu estaria no campo da psicanálise, perder meu tempo, ficar no campo da arte, se não tivesse um baita de um tesão rolando nessa história, né? Muita coisa vai ser feita. Então, e esse cara, muito bem. Então, esse cara, o que importa? Na negociação entre instituição, capital e força poética, e aí acho muito importante você dizer que o estudo tem que ser mais para a arte do que não sei o quê, é pensar que a arte é quase que o lugar onde ficou confinado uma maneira de conceber o pensamento como sendo fundamentalmente um saber do corpo, primeiro, e que se atualiza sobre a forma artística ou conceitual. Isso no Ocidente ficou totalmente confinado à prática artística. Então, tomar esse paradigma estético como a coisa mais importante na produção do pensamento é uma questão muito fundamental. Então, o que acontece? Esse cara, na negociação entre capital, Estado ou instituição e força poética, nessa negociação, força poética não tinha nenhum poder. Ele era totalmente identificado com capital e com a instituição. Então, o que acontece? Isso é anos 80, tá? Então, a gente, quando eu descrevo essa figura caricatural, a gente imediatamente tem várias figuras na cabeça. Só que, assim como no campo da curadoria, aconteceu a mesma coisa que nos outros campos culturais. A partir dos anos 90, principalmente, começa a cair a ficha do que estava acontecendo, qual era o novo estatuto da arte, no contexto internacional. Né? E começa a surgir, assim como no campo dos diretores do museu, a gente sabe quais, no campo até de galeristas, no campo de curadoria, começa a surgir uma problematização dessa figura, que não é nem boa nem má. Só que é um campo que passa a ser parte da realidade e que tinha que ser investido de outra maneira. E que nessa negociação, eu vou parar por aqui, nessa negociação entre capital, cultura e instituição, passa a ser tem certas coisas da força poética que são completamente inegociáveis. Então, não é que a negociação se trata de se colocar 68 contra o capital, contra o mercado, contra a instituição, que isso é delírio. Mas se trata, nessa negociação, de saber exatamente o que é o inegociável e o que é o negociável. E aí entra uma discussão maravilhosa, uma produção de pensamento nesse campo da curadoria. Então, assim, acho que para mim, encerrando, a questão não está tanto entre o curador que vem da arte ou o curador que vem da teoria, que a gente estava discutindo, que eu acho uma discussão super importante. Eu mesma não venho da arte nenhuma, e também às vezes sou curador. O que importa é qual a ética desse fulano, entendeu? O que ele está procurando? Por que ele se enfiou nesse negócio? O que ele está querendo promover e ativar com esse trabalho? Por que ele escolheu se expressar através da curadoria e não, por exemplo, eu? Podia ficar como só na psicanálise, texto teórico. Por que eu precisei fazer curadoria? E aí, pouco se me frego
Se o cara vem da arte, vem da teoria, vem da filosofia, vem do caralho, o que importa é a ética desse cara. E aqui vem, por que ele está naquele lugar e o que ele faz com esse lugar. Sueli, isso que você acabou de falar pode ser aplicado à literatura. Em qualquer área, você tem um monte de picareta, oportunista, que tudo que quer é aparecer na revista. E você tem artistas também. Você tem gente que trabalha com paixão, com profissionalismo. Eu só queria dizer que, para começar, a figura do curador vem, no meu entender, da figura do conservador, que a partir do momento que existe um museu, que a gente pode voltar ao Renascimento, existe alguém que cuida, que conserva e cuida das obras. E aí vem a ideia de cuidare e curare, já me esqueci, mas é quem cuida. E eu costumo brincar com os artistas que eu trabalho que eu sou cuidadora. Porque eu convido, eles vêm e eu estou o tempo inteiro cuidando para a gente poder trabalhar e para sair no final uma obra. Mas eu acho que essa figura que você criou, eu até queria falar que eu publiquei um texto da Ute Metabauer, que estava aqui, em português, no livro do Bolsa, que fala exatamente disso, da problemática dos programas de mestrado de artista e das galerias e do mercado. E eu escrevi para ela e falei, Ute, está acontecendo isso em São Paulo agora, posso publicar seu texto? Ela deixou, então no livro do Bolsa Pampulha está em inglês e português. E ela fala que os curadores eram os agentes dos anos 90 e que os agentes de agora são os galeristas. E ela vai traçando e ela fala, agora, isso não é um problema. O que é importante entender é que essa constelação, porque é isso, uma exposição, assim como a mesma produção artística, eu também acredito, assim como a Ute, que não é uma pessoa. É uma conversa entre vários artistas, entre pessoas que estão em volta, como eu, pensando no trabalho. É uma troca, e jornalistas, e a instituição que acolhe, enfim, e o público. O que eu ia dizer? Que ela fala que o importante é a gente entender que essa constelação, ela não é fixa. Então, cada um tem seu momento de poder. Ela fala nos anos 90 foi o curador, agora eu não me lembro exatamente mas ela é em troca entre curador, galerista e agora os mestrados de arte, de uma forma crítica. Eu achei bem bacana para publicar agora aqui. Mas eu discordo de várias coisas que você falou aí, mas acho que já estamos estendendo demais. Isso que você discordou, não estamos discordando. Porque eu não estou dizendo que a figura daquele que cuida da coleção, que cuida, que coloca em cena o espaço, nasce nos anos 80, que seria uma babaquice absoluta dizer uma coisa dessa. Eu estou dizendo que essa figura tal qual, e com esse nome, ela surge nesse contexto. E que é importante saber que ela surge nesse contexto, não porque é legal saber a história, né? Mas é legal saber o tipo de força que está investido no nascimento dessa figura. Até para ficar muito mais claro o tipo de intervenção que a gente faz nesse campo. Eu queria responder, até não exatamente a sua pergunta, mas enfim, sobre a cerca dela, em volta dela, que me parece o seguinte, eu acho que nós vivemos aí, não é nem nos anos 90, 80, acho que hoje no Brasil existe uma ameaça, eu acho que é um perigo muito grande com essa explosão do mercado, essa cultura do glamour, a cultura do bem de luxo, a cultura da celebridade. O meu texto que eu escrevi no catálogo, nós estamos numa feira, nós estamos na SP Arte. Né? Eu fiz um texto dizendo exatamente isso, que o que se trata é tentar trazer projetos educacionais, projetos experimentais para dentro desse contexto, que é o contexto que está estimulando muito essa cultura. Né? É a primeira vez que eu converso com você e com a Ana Paula publicamente no Brasil. Nunca tinha encontrado com você. Eu não falo Brasil, só falo. Enfim, mas é a primeira vez que eu te vejo. Eu falo na plateia. Então, trata-se, eu acho que existe uma mas opção exatamente que muitos colegas por isso, têm, simplesmente se virar. A minha opção é tentar ocupar algum território para criar algum espaço de crítica, de debate, de educação, de investigação. Adriana, a gente está falando da mesma questão que estava discutindo no começo. Mas exatamente eu falo dessa figura, exatamente porque eu estou no Brasil. Se eu estivesse na Alemanha, não precisava falar isso. Por que eu falo disso no Brasil? Porque no momento depois da ditadura que se instala o neoliberalismo e que começa a explodir o campo da arte no Brasil, para o bem e para o mal, que tem muita produção, muita coisa, muita energia, muita potência, é um momento, isso acontece totalmente identificado aquilo que a Marta estava falando no começo, a Ute estava falando, que
as pessoas não têm noção de nada, aqui no Brasil é um grau de alienação da situação da arte mundial e uma tal identificação com glamour, etc, que eu quando me vejo, isso que é, para mim é curadoria também, quando me vejo numa escola de curadoria na minha universidade, onde estou há 32 anos, eu vou falar lá, sem nem saber o que está acontecendo lá e nem saber quem dá aula, eu dei uma aula inteira sobre essa figura do curador. Por quê? Porque aquela moçada toda, a classe média brasileira e a elite brasileira, ou vai ser artista ou vai ser curador. Aí tem aquele horda e horda de gente fazendo curso de curadoria. Então, beleza, eu acho que é importante, desde que a gente intervenha dessa maneira que você está falando. Tem uma outra questão. Não é também, o campo do diabolizável. Claro. Tem uma outra questão também, que nos últimos, talvez, 5 anos você vê, há uma cooptação em relação à denominação curador por toda a indústria do bem de luxo. Então você tem curador de comida, você tem curador de vinho, você tem curador de hotéis, curador de tudo isso. Quer dizer, eu acho que é quase, talvez, daqui a pouco a gente vai ter que inventar uma outra denominação, porque essa já está começando a ficar tão contaminada. Se você der um Google de Shopping Curator, você vai achar mais resultados do que Exhibition Curator. Eu escrevi um texto desse. Por isso que eu gostei quando a Lucy Liper falou, eu não sou curadora, eu organizo exposição. E talvez por isso que, por exemplo, a Documenta prefere a denominação agente. Mas né, assim, para tentar se assim descolar, como talvez. Artista, claro. assim como coloca artista no Google Quando e você não é artista, você pode virar Tem 1 curador. milhão de sistemas de arte. A gente trabalha com mais de um até, eu Agora, acredito. Existem curadores talvez... de dinossauros, de tecidos, Sim, também. de obras de arte do século XVI, XVII, XIX, XX. Quer dizer, tem novas Mas produções, vem do museu, de coleções. esse nome. Tem de tudo, né? Tem de realmente é um da Barça, né? Mas eu não acredito que exista uma figura. Eu acho super problemático. Eu não estou falando de uma figura. A gente tem que fazer uma figura caricatural tipo, porque ela captura até o ponto o desejo dessa geração, que quer todo mundo ser curador, que é legal logo esculhambar de vez. A partir daí a gente começa uma outra conversa. Eu só queria contar uma coisa. No projeto, quando Heitor Martins me pediu para apresentar um projeto para a Bienal, uma das coisas, estou dizendo isso porque em acordo total com o que você colocou e como você intervém na feira, aliás, respeito muito a Fernanda, tudo. Quando ele me pediu um projeto para a Bienal, uma das coisas que eu ia fazer, ia dar curso intensivo para a galeria, eu ia chamar os galeristas do mundo que têm um pensamento crítico e que problematizam a situação, que em vez de negociar a obra em função dos interesses do mercado, adaptam o mercado à necessidade poética da obra, e ia fazer um intensivão, sabe, curso intensivo. Já tinha até contactado as pessoas. Então, eu não acho que tem que diabolizar certos campos, nem o da curadoria, nem do mercado, nem de nada. Tem que ver em que lugar você age e como você age. Né? Bom, é isso. Tá bom, obrigada. Muito obrigado.